boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir em qualquer outro horário. Hoje a gente tem mais um Longe Talks e nós estamos aqui hoje para falar com o Dimas Moura. Ele é do Mais 50, é uma pessoa que traz muita experiência para a gente de dicas e como está o mundo da longevidade hoje relacionado a longevidade, viagens, turismos, tudo isso, tá? Dimas, é um prazer enorme. Eu sou Eliane, tenho cabelos brancos, sou branca, uso um óculos verde e azul. O meu fundo está desfocado. Dimas, passo para você. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Obrigado, Eliane, pelo convite para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou homem, tenho 66 anos, cabelos brancos, barba branca, óculos preto e estou de camiseta preta. E eu estou aqui no meu estúdio, onde eu faço as minhas gravações, um monte de coisas que não dá para explicar, que são um monte de coisas que eu fui armazenando durante as minhas viagens, alguns artesanatos que eu fiz, algumas coisas que eu acredito. Tá? Então, obrigado pelo convite. Dimas, geralmente a gente começa assim com uma pergunta que é: quem é o Dimas pelo Dimas? O Dimas é um entusiasta pela vida, né? Eu adoro viver. Eu tenho 66 anos e me sinto um garoto ainda, com tanta coisa que eu quero fazer na vida. Eu sou um cara muito positivista. Se você fala para mim, olha, daqui 3 semanas eu vou estar na Sibéria, andando de trenó com cachorros, eu acredito. Sabe aquele cara que acredita em tudo? E eu sou uma pessoa que acredito porque eu vou atrás. É interessante, no começo, eu já estou casado com a minha esposa há 40 anos, quando eu falava no começo do namoro, eu falava para ela, nós vamos fazer isso, todo mundo fala, todo mundo tem ideia, né? E depois, quando ela começou a conviver comigo, eu falei, eu tenho até medo quando você fala de uma coisa, porque quando você coloca alguma coisa na cabeça, você vai até conseguir. Eu não sei se você viu, eu participei do MasterChef Mais, da 2ª temporada. Não entrei, né? Mas foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça em janeiro desse ano e fui para a escola de culinária. Então, durante alguns meses, né? Porque o programa foi gravado em agosto, durante 8 meses eu aprendi um pouco de culinária e cheguei no top 20. Tá, para mim é excelente. Ainda mais para fazer um prato de confeitaria que foi um rocambole, que nunca tinha feito rocambole na minha vida. Então, eu sou assim, a partir do momento que eu falo, eu quero aquilo, eu vou mover tudo para conseguir aquele tipo de coisa. Eu sou desse jeito. E para mim é o seguinte, eu montei o canal porque não adianta eu ser feliz se a maioria dos brasileiros, a maioria da população não são felizes. Então, eu montei um canal justamente para criar conteúdos novos, né? Não são conteúdos copy-paste, né? Tem milhares de pessoas que fazem isso, não todos os meus conteúdos são exclusivos e próprios meus, para fazer as vidas das pessoas serem melhores, seja na parte financeira, seja a parte do cotidiano, seja a parte na vida saudável. E o canal cresceu muito com o mapeamento das melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E nessas viagens, aproveitando esse mapeamento que eu faço das cidades, lógico, eu falo sobre passear, né? Conhecer as cidades turísticas, os locais turísticos. E nos últimos meses eu criei a minha própria agência de viagens e experiências, levando grupos para viajar comigo, não só para conhecer lugares e destinos lindos, mas aproveitar ao máximo esses destinos com propósito. Porque a vida sem propósito não tem o menor sentido. Conhecer por conhecer não tem o menor sentido. Você tem que ir para lá com objetivo. Então, a minha agência de viagem ele tem esse tipo de proposta. Por exemplo, eu vou levar um grupo ano que vem para Malta, para a gente fazer um intercâmbio de inglês com pessoas acima de 50 anos, né? Coisas que nós não fizemos quando jovens, por um problema de tempo, problema de dinheiro, e agora é o momento de a gente curtir as coisas do passado que não foram possíveis, e agora é o nosso momento. Então, o Dima é esse, é um cara sonhador, um cara que vai atrás, vai à luta, e geralmente consegue as coisas porque tem atitude de ir atrás e ter bons resultados. Esse sou eu. Nossa, muito empolgante isso. E aí entra numa questão que é assim, o Dimas, com toda essa paixão, com todo esse interesse, Dimas, como você chegou
nesse campo de mapear, né, a longevidade em cidades, em turismo, nesse canal que é levar a gente a colocar a gente como protagonista, que eu acho que é isso, os 50 a mais no protagonismo da vida, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É interessante essa pergunta, porque a minha formação original, eu sou técnico eletrônico e engenheiro eletrônico, né? Toda a minha vida, a maior parte da minha vida, eu trabalhei com isso. Mas nos últimos 15 anos no mundo corporativo, eu fui trabalhar na área de marketing, né? E na área de marketing eu fazia eventos, e grandes eventos, levando 100, 150 pessoas para outros países. Itália, Portugal, Estados Unidos, toda a América Latina. Inclusive, o último evento foi em Atenas, na Grécia. Levei mais de 100 pessoas para Atenas, na Grécia. Então, sempre fui uma pessoa que eu viajei muito e curti muito esses grandes eventos. E todos pensavam que eu ia montar uma agência de marketing, de eventos. Eu falei, não, eu quero montar uma coisa totalmente diferente, né? Eu quero montar um negócio novo, que eu possa atingir não somente as pessoas que têm dinheiro, mas as pessoas também que não têm dinheiro. E aí comecei a pesquisar. Uma das ideias seria morar nos países mais subdesenvolvidos do mundo, mostrando como que é montar um programa de mentoring social. Como voluntário, eu tenho um projeto que eu fui para Salt Lake City, nos Estados Unidos, aprender sobre isso, sobre como você acelerar ou como você fazer a conexão de pessoas pobres e comunidades carentes para ter mais sucesso na vida, porque eles não tiveram o privilégio dessa oportunidade. Porque isso não se ensina numa escola, numa faculdade. Então, nós nos reunimos um grupo de voluntários, eu tenho esse projeto até hoje, todo sábado a gente reúne vários jovens de comunidades carentes e a gente ensina a eles os caminhos para ter sucesso na vida. E é tão prazeroso isso que há 2 semanas atrás, uma das garotas do nosso projeto, 3 anos atrás, ela foi escolhida a melhor aluna da ETEC, né, que é uma escola técnica aqui de Cotia, a primeira aluna, e ela ganhou uma bolsa de estudos para um mês estudar inglês na Inglaterra. Inclusive, eu dou aula de inglês, né, lá no grupo, e agora todo sábado ela está lá comigo para aprender inglês, para ir melhor lá no inglês. Então, a ideia do canal foi baseada há 7 anos atrás. Eu estava caminhando na praia e um dia anterior eu assisti um programa de televisão falando sobre influenciadores digitais, mas geralmente mulheres, garotas, com dancinha, maquiagem, gastronomia, esse tipo de coisa. Mas ninguém falava sobre as pessoas idosas 7 anos atrás. Hoje tá um bum, hoje é todo moda, todo mundo quer falar sobre isso, né? Virou moda isso. Há 7 anos não tinha nada sobre isso. E aí quando eu voltei, eu achei o modelo de influenciador digital muito interessante. Por que não implementar um modelo de influenciador digital maduro? E aí logo em seguida teve um evento na Câmara do Comércio americano, que o pessoal começou, um evento internacional que falou sobre tudo sobre longevidade, mas falava só sobre coisas ruins da longevidade. Naquela época nem tinha gerontologia, né? Nem falava sobre isso. Só coisa ruim, até campa de cemitério, o pessoal falava, cuidador, casa de repouso, que é asilo, que hoje é residenciais, sênior, na época nem se falava isso, era asilo, né? E aí eu fui falar com o representante da ONU, falei, pô, mas só falar coisa ruim, cadê as coisas boas? Né? Eu tenho 65, na época era 59 anos, e não fala, mas fala muito pouco. Eu gostaria de criar conteúdo para esse povo. Dimas, tem tudo a ver, cara. Não tem ninguém que faz tudo no mundo, não fala sobre isso. Então sou eu. Fiquei durante 6 meses, hoje aqui é um estúdio meu, antigamente era um escritório meu, estou na minha casa, e eu comecei a criar, trabalhando ainda, criar o modelo, né? O modelo de marketing. Eu sou marqueteiro, fiz toda a parte de business plan, construir. E fui fazer uma pesquisa, o que as pessoas querem depois de se aposentar, depois dos 50, 60 anos de idade. E são 4 pilares que as pessoas querem. Finanças, e a maioria dos brasileiros estão quebrados financeiramente, depois de aposentados. Cotidiano, né? O dia a dia, tudo que acontece com as pessoas idosas, seja no âmbito da família, herança, filhos, netos, aquele negócio todo, tem muito assunto disso. Terceira, vida saudável, hobbies, esportes, alimentação. E o quarto, eu verifiquei o seguinte, que várias pessoas se aposentando na Europa, nos Estados Unidos, estavam procurando outros locais para viver. E eu pensava que as pessoas se movimentavam para outros locais devido a um problema de clima. Mas não, as pessoas se movimentam com uma questão financeira. Infelizmente, a aposentadoria média de um americano é pior que a nossa aposentadoria.
Porque a nossa ainda nós temos uma saúde pública. Algumas pessoas podem achar que é ruim, e é ruim, em alguns locais é ruim, mas tem muitas cidades brasileiras que é muito bom e gratuita. E aí nos Estados Unidos, na Europa, é caro, né? Você vê, se você não for um cidadão legal, eu acabei de fazer uma live agora com uma moça que mora na Itália, na França, é muito boa. Inclusive, a saúde pública da França é melhor que a dos Estados Unidos. Só que você precisa ser cidadão, você precisa pagar imposto para ter isso. A Itália é a mesma coisa, né? Mas nos Estados Unidos não, você paga, é muito caro. Então, os americanos vão procurar outros países para viver. Eu achei maravilhoso. Fui para os Estados Unidos, no maior evento sobre viver no exterior, e eles apresentaram 36 países onde os americanos estão vivendo. Eu falei, eu quero ir. Pedi as contas da empresa que eu estava e fui nos primeiros anos, antes da pandemia, fui para 20 países, só com a mochila nas costas. E nesses países eu não fui aonde que as pessoas que vão passear vão. Eu vou para onde que os americanos estão vivendo. Por exemplo, a República Dominicana não é Punta Cana. Punta Cana é um paraíso. Como Cancún, no México, é um paraíso, mas foi construído para turista. Você acha que Cancún é México? Não. Você acha que Punta Cana é República Dominicana? Não. Como você acha que, sei lá, Barra do Sauí São Paulo? Não é, cara. Né? Então, esses polos turísticos não representam o Estado, não representam. E aí fui em República Dominicana, fui para Las Terrenas, onde o pessoal vive, né? Para o Equador, eu fui para Cuenca, não em Quito, que é a capital. Então, onde que os americanos estão vivendo, eu vou lá conversar com eles. E aí conversei com os caras, conversei com os americanos, levantei dados, tal. E foi um sucesso. Foi um sucesso porque ninguém faz conteúdo como eu fiz. Que eu criei um modelo para isso. E aí, na pandemia, para viajar para o exterior era complicado, comecei a fazer Brasil. Eu já mapeei mais de 140 cidades para viver no Brasil. Então, isso deu muito certo, porque tem pessoas que fazem isso do seu próprio escritório, né? Baseado em fotos da internet, coisas dos outros, dados dos outros. Eu não, eu vou lá, eu pesquiso, eu converso com as pessoas, escrevo o roteiro, por isso que deu certo. Não é isso, foi uma construção de um projeto. Quais dessas cidades que você foi, quais são os desafios? Porque, pelo que você colocou, né, a gente acaba indo para o interior ou acaba indo para essas cidades também em uma função financeira, porque a gente vai para uma cidade por um custo menor. Mas você chega nessas cidades, essas cidades estão preparadas, como estão essas cidades para receber essas pessoas acima de 50 anos? Essas cidades que você mapeou. Sim. Quando os americanos fizeram esse estudo, esse mapeamento, eles fizeram baseado na aposentadoria média do americano. A aposentadoria média do americano, por pessoa, é de $750. Então, um casal ele receberia $1.500. Okay? Então, eles fizeram um mapeamento, já que essas pessoas estão saindo dos Estados Unidos por ter uma aposentadoria de $1.500, aonde eles estão vivendo com $1.500? Essa foi a conta de chegada. Tá? Então, eles começaram a mapear aonde que você vive com $1.500, onde que você vive com $2.000, onde você vive com $2.500. Bem, lógico, você não vai viver com uma qualidade de vida dos Estados Unidos, mas você vai ter uma qualidade de vida factível, já que lá, com $1.500, você não ia ter uma vida legal. Morar num país bacana não quer dizer nada, né? E aí eles começaram a mapear onde os americanos estavam vivendo. E eles têm comunidades, que eles vivem em comunidades, eles vivem em vilas. Inclusive lá em Cuenca, no Equador, toda a parte de entretenimento é paga pelos americanos. Eu tive alguns eventos com os americanos lá, os americanos que colocam para ter entretenimento na cidade. Já que é uma cidade medieval, não tinha nada para fazer, eles estão construindo o que fazer, certo? Então, tem as vilas deles. Em Las Terrenas, onde vivem europeus e italianos, tem vilas europeias, vilas italianas vivendo. Aí você vivendo com $1.500. O único issue, a única questão que é mais complicada nesses locais, inclusive no Brasil também, é a parte de saúde pública. Já que as pessoas se movem com uma questão de aposentadoria para quem vai se aposentar, é uma questão de saúde pública, né? Que não é maravilhosa. Em alguns locais. Quando você pega em Las Terrenas, não tem nada para você. Você tem que ir em São Domingo, que é a capital, para ter alguma coisa.
pagar um plano de saúde que é muito mais barato que o atendimento nos Estados Unidos, um atendimento de dentista. Mas sai muito mais barato a pessoa se movimentar. Por exemplo, tem muita gente na Colômbia. A Colômbia tem hospitais que são hospital-hotel. Eles foram construídos para o americano. O cara sai lá de Miami, da Califórnia, fica nesse hotel, faz a operação plástica, cuida dos dentes, tudo. Porque se eles fossem fazer nos Estados Unidos, iam pagar 6, 7 vezes mais caro. Né? Então, tem hotéis preparados só para... 99% é americano que estão nesses hotéis, hospitais, estão sendo construídos, né? Então, eles acharam um modelo, né, para suprir algumas deficiências desses países para conseguir ser atendido e viver dentro daqueles $1.500. E nesse trabalho que eu faço, eu falo das 4 perspectivas. Quais são as melhores cidades para viver de acordo com o seu propósito de vida? Porque cada fase da vida, a gente tem que atender a um propósito. Às vezes, uma cidade boa que foi para estudar, talvez não seja melhor para você trabalhar, né? Talvez tenha outra cidade. Talvez uma cidade que você tenha que trabalhar não seja boa para você montar um novo negócio. Tem cidades boas para montar um novo negócio baseado no seu estudo. Aí você move. Talvez essa cidade que você está lá, para se aposentar, também não seja boa. Você tem que se mover para uma cidade que seja boa para se aposentar. E aí, quando você fala nesse mapeamento, você tem alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que você vá escrever, que você vá fazer esse mapeamento para que as pessoas possam depois usufruir disso de acordo com o propósito delas? Você tem aí uma ideia de fazer algum livro, de fazer algum e-book, alguma coisa? Por quê? Porque documentar todo esse mapeamento que você faz nesse olhar desses pilares, nesse olhar, isso eu acho que é encantador, né? Todos os vídeos, né, gratuitos estão no YouTube, tem uma playlist de todas as cidades no Brasil e no exterior. Nunca pensei em compilar tudo isso, porque isso aí dá um trabalho lascado, e o que eu tenho mais é trabalho, ainda mais agora que eu montei a agência de viagens, e então eu tenho muitas atividades e eu não tenho tempo. Só para fazer isso precisa demandar muito tempo, e é uma coisa que é muito escassa para mim. Talvez um dia que eu me aposentar, me aposentar de tudo isso do canal, eu construa alguma coisa. O que eu faço muito é consultoria, né? Tem muita gente que escreve para mim, perdida, e querendo ajuda em uma coisa customizada, e sim, eu faço consultoria, paga, é claro. E aí a pessoa fala dos objetivos dela, o que ela quer, o que ela prefere, o que ela precisa. Já fiz para americanos, já fiz para pessoas, para um casal de médicos. E legal, agora me conta um pouco dessa agência, porque eu estou vendo que não é só uma agência de viagem, é uma agência com propósito, né? Viagens com propósito, é isso? Me conta um pouco sobre esse teu novo projeto. Aliás, você tem muitos projetos legais, né? Então, quando eu comecei, como eu viajo muito, as pessoas me pediram: eu quero viajar com você, eu gostaria de viajar com você, eu gostaria de acompanhar. Eu comecei a levar assim, de forma amadora as pessoas para viajar comigo. Elas amaram, adoraram a forma que eu conduzo essas coisas. Porque não é uma viagem por viagem. Por exemplo, eu acabei de voltar de Alter do Chão com um grupo, né? 28 pessoas. Você precisa ver o que nós brincamos lá, o que nós curtimos lá. Porque não é só conhecer lugares. Nós jogamos futebol americano, mas é uma pessoa de 60 anos de idade jogar futebol americano dentro do Rio Tapajós, com cadeira de praia. Eu tenho filmado esse tipo de coisa. Fizemos simulação de filmes, né? Fizemos tantas brincadeiras, fomos dançar carimbó na rua, né? Com saias, as mulheres colocaram saias, porque a geração agora atual, essa geração de idosa atual, ela não quer passear, ir para museu, para a igreja. Acabou, chega, legal, bacana, tal. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, né? Colocar as cadeiras tudo dentro do Rio Tapajós, tomando cerveja, comendo um peixinho, batendo papo, tirando um sarro da cara do outro, né? Eu quero isso, eu quero viver. Tem mulheres lá que elas choraram, elas falaram assim: cara, eu nunca me senti tão amada, tão participativa. Você está me dando a oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Porque eu coloco as experiências dela para ela viver. Você é capaz, você pode fazer isso. Não fica com medo, não fica com vergonha, né? E aí os propósitos são diversos. Por exemplo, do intercâmbio em Malta. Eu vou levar um grupo para Malta o ano que vem. Por quê?
Eu tenho um amigo que ele tem uma agência de intercâmbio, e aí o pai e a mãe vai levar o jovem para fazer intercâmbio, e o próprio pai e a mãe nunca tiveram a oportunidade de fazer o intercâmbio. E aí eles perguntavam, o pessoal, pô, eu queria curtir essa experiência, né? Na época não tinha, hoje tem clube 50 a mais, em alguns países, que você pode levar pessoas acima de 50 anos. São grupos de 50, 60 anos e pessoas do mundo todo. E você vai ficar numa faculdade, você vai ficar num residencial, você vai pegar busão. Não é para ficar trancado no hotel 5 estrelas. Você vai viver o que o jovem viveu. 3 horas de aula, depois vai todo mundo brincar, todo mundo vai para a praia. Então, a ideia por exemplo, agora, essa já está montada, já tem gente confirmada já para essa de Malta, ano que vem eu vou junto, todas essas eu vou junto. Andar de moto, né, de lambreta na Itália, na Costa Amalfitana. Cara, é uma experiência. Andar de moto na Rota 66 nos Estados Unidos, que é um marco, né, daqueles filmes antigos. Eu tive a oportunidade de fazer a Rota 66 e eu quero colocar essa experiência para as pessoas também, que quiserem, é claro. Então, por isso que eu criei essa agência para fazer diferença. Muito, muito bom. Já estou empolgada, já estou querendo participar dessas experiências. Uma mensagem que você deixaria para as pessoas que hoje estão com 50 a mais e que querem, além de ter essa experiência, querem viver esse propósito? Primeira coisa, você tem que se sentir incomodada por esse momento que você está vivendo sem sentido. Incomodada mesmo. Eu tenho um vídeo que eu falo que as pessoas depois de 60 deviam ser um pouco egoísta, pensar um pouco mais em você. Por quê? A maioria das mulheres, elas trabalharam a vida toda para cuidar do marido, cuidar dos filhos, agora vai cuidar do neto. E quando você vai cuidar de você própria? Quando você vai se preocupar com você própria? Curtir aquilo que você gosta de fazer? Então, a minha sugestão para você é sentir incomodado. Se sinta incomodado mesmo. Será que é isso que eu quero para a minha vida, nesse momento da minha vida? O que está me atrapalhando para conseguir atingir esse novo patamar na minha vida? E vai viver, cara, vai ser feliz. Nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Ponto. Principalmente nessa fase da vida que, assim, sabe, nossa, eu preciso resgatar o meu protagonismo do que eu amo fazer. E ir atrás disso do que eu amo fazer. Eu sou, assim, fiel a propósito. E eu acho que o propósito ele vai mudando em várias fases da vida e a gente precisa perceber isso para poder ir junto com essa mudança, porque senão a gente fica estagnado. Dimas, eu queria agradecer muitíssimo, adorei, já fiquei aqui com a cabeça pensando em quantas coisas mais eu posso construir, né? E foi muito bacana mesmo, muito bacana. Depois volte aqui outras vezes para contar para a gente essas experiências que vão nos fazer ir para outras cidades, conhecer outros lugares, ou simplesmente abrir o nosso olhar e o nosso leque para tudo isso que está acontecendo, né? Sem o viés da idade, mas com o viés de possibilidade.